Boa noite, Anderson. Muito obrigado por essa missão maravilhosa que você me deu de entrevistar aqui a Cristina Belloni Alencar. Obrigada, Cristina, por você ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Bom, a primeira pergunta que a gente quer fazer para você é o que te levou a chegar e fazer toda essa pesquisa investigativa do livro, né? Foi a sua dúvida ou a sua fé? Um pouquinho de cada, mas em primeiro lugar é o excesso de dúvidas. As dúvidas que eu tinha em relação à leitura da Bíblia, tudo que eu não entendia, então eu passei a ler e estudar ao mesmo tempo. Mas você já era cristã, então? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu li por causa do trabalho. Eu fazia textos de expressão social e um dia me pediram alguns textos com passagens bíblicas. E foi quando eu comecei a ler a Bíblia e me interessar por ela. E percebi que a Bíblia é um livro poético, cheio de conhecimento, porque eu lia muitos Salmos, Eclesiastes. Então foi aí que eu comecei a leitura da Bíblia. Até a minha conversão levou mais ou menos uns 3 anos. Eu lia a Bíblia, me encantava, me envolvia, mas eu não estava estudando ainda e não era convertida. Depois da minha conversão que eu passei a estudar com mais profundidade, porque aí eu comecei a ler de Gênesis até Apocalipse. Bom, então existiam algumas dúvidas que você tinha com relação à Bíblia e aí você foi a fundo. Sim. Usou o filo investigativo do jornalista. Sim, e foi... sim. Quais foram os principais mitos que você encontrou? Quais eram as suas principais dúvidas? Bom, entre os mitos, eu gosto de dividir os mitos entre religiosos e sociais. Tem muito mito inventado pelas pessoas por aí, que as pessoas associam à Bíblia, e na verdade não existe. Por exemplo, eu acho que o mais relevante seria o mito dos 10% do cérebro. As pessoas falam que nós não usamos o nosso cérebro em sua totalidade, que só usamos 10%, que somos limitados. E muita gente fala que isso se deve a um castigo de Deus, desde o tempo da corrupção do homem. Então eu fui procurar na Bíblia se Deus realmente amaldiçoou o cérebro por causa da corrupção humana, teria que ter na Bíblia. Em Gênesis 3, por exemplo, quando Deus fala com a serpente, com o homem, com Adão, com Eva, ali já deveria ter alguma maldição sobre isso, alguma limitação, assim como a idade do ser humano foi muito limitada. E Deus tirou o tempo de vida do ser humano, que chegava a quase 1000 anos, e passou para 120, depois para entre 70 e 80 anos. Mas isso não aconteceu com o cérebro. Deus não falou que o ser humano estaria limitado a partir dali por causa da queda. E é um mito novo, relativamente novo. A humanidade não pensava sobre isso até 1800, por exemplo, quando surgiu esse mito e atribuíram ao Albert Einstein. Mas até hoje ninguém nunca encontrou nos arquivos dele, por exemplo, essa afirmação. Sim. E a neurociência do nosso século, através de vários tipos de exames mais específicos, como a ressonância magnética, por exemplo, a tomografia, consegue provar que o cérebro trabalha em sua totalidade, em 100%. Até quando estamos dormindo, o cérebro está trabalhando. Então esse eu acho que é o mito mais relevante, as pessoas não acreditam. Quando você fala sobre isso, mostrando e até provando que os médicos, que a ciência está dizendo que usamos o cérebro, as pessoas não acreditam mais. O mito, ele ganhou uma força muito grande. É difícil a gente falar sobre isso, mas nós usamos 100% porque a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, mas as pessoas não acreditam. Tá certo. E justamente esse assunto sobre ciência e fé, qual foi a conclusão que você chegou? Fé e ciência se combinam, né? Divergem ou convergem? Depende da ciência e depende de quem está exercendo a ciência. Por exemplo, vamos falar de um assunto muito explorado, inclusive nas escolas, né? Que é a questão de como surgiu o ser humano, como surgiu a Terra. O criacionismo e o evolucionismo. Isso. Na verdade, entre essas duas teorias nunca vai ter uma harmonia. Porque o criacionismo se rende totalmente a Deus e acredita que existe um Criador. E o evolucionista, ele defende que não existe Deus nessa criação, que tudo aconteceu do acaso, de uma explosão, do Big Bang. Então, entre essas duas teorias, nunca vai ter harmonia. Não tem como, não é? Agora, o cientista que se rende a Deus, o cientista que tem a humildade de reconhecer que existe sim
um criador para tudo, tanto para a criação da terra e dos seres humanos. Essa pessoa que está lidando com a ciência e acredita que existe Deus nesse processo, então existe uma harmonia, sim. Aí você pode falar que você pode estudar a ciência de acordo com o que está na Bíblia. E hoje, inclusive, já existe uma teoria do design inteligente, né? Mas ela não é muito divulgada. Ela está sendo bem divulgada agora. Ela é nova, relativamente nova, se a gente for comparar com as outras duas, né, que estavam em guerra, vamos dizer assim. O design inteligente, ele não usa, por exemplo, esse pensamento totalmente bíblico. Ele não esclarece que é o Deus da Bíblia, mas ele se rende que existe sim um criador que ele chama de design inteligente. Por quê? Porque ele reconhece na natureza que existe uma mente extremamente inteligente e criativa criando tudo isso. Então eles estudam, por exemplo, a estrutura dos animais, dos insetos, da natureza em si, tudo tem harmonia entre si. Então a teoria do design inteligente, na verdade, ela não é um criacionismo, mas ela anda ao lado do criacionismo. Eu achei maravilhosa aquela parte do livro que você comenta, né, que a Terra, né, o homem foi criado do pó da Terra. E exatamente os mesmos elementos que existem na Terra são os mesmos elementos que existem no corpo humano. No corpo humano. Inclusive a quantidade de água, que é de 70% que existe na Terra, é a mesma quantidade de água que existe no corpo humano. Inclusive tem aqui a citação de um cientista que se posicionou, né? Falou, olha, existe um Deus, para mim, é o Deus da Bíblia, né? Sim, Ele coloca, achei isso maravilhoso também, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Entre elas, a do dinossauro, né? Existir ou não existir, há contradição na Bíblia ou existem passagens bíblicas que realmente dão a entender a existência dos dinossauros? Nas passagens da Bíblia fala sobre os monstros, né? O Behemoth, por exemplo, o Leviatã. Dá-se a entender pelas características que se trata de dinossauros. Mas a gente não tem como provar, porque a palavra dinossauro é uma palavra relativamente nova. Ela surgiu por volta de 1800, 1842, quando eles encontraram os fósseis de uma espécie diferente que eles atribuíram a uma classe de dinossauria. Então daí o termo dinossauro, mas antes disso não se ouvia falar dessa palavra. Até por isso que você não encontra na Bíblia essa palavra. Você vai encontrar com outros. Não existia essa palavra. Você vai encontrar de outras formas, como monstros, por exemplo. Em regiões abissais, por exemplo, no fundo do mar. Achei isso muito interessante. Existem muitas criaturas, muitas espécies que o ser humano ainda não conseguiu ter acesso nem para estudar. E são enormes, realmente são monstruosas e a característica delas bate com as características da Bíblia, por exemplo. Então, quem está em condições de dizer que não existem dinossauros ou que não existam espécies monstruosas em nossos dias, se nós nem temos acesso a elas, não é? Agora, todas essas fontes, né, que você usou para os mitos, por exemplo, a dúvida que alguns tinham, se os animais que entraram, as espécies dos animais, né, quantas foram. Achei muito interessante também essa parte do livro, que eu nunca tinha parado para pensar. É que quando as pessoas pensam, por exemplo, que todas essas espécies que a gente vê hoje não caberiam na arca, é que as pessoas não levam em conta que existe, por exemplo, uma ciência que se chama baraminologia, né? Então, Baramin. Como que ela faz essa contagem? Ela faz uma contagem de espécies, de tipos e subtipos. Então, por exemplo, se você vai pegar gatos, por exemplo, você vai pegar a espécie dos felinos. Então você não vai pegar toda a raça de gato e colocar um casal de cada um dentro da arca. Sim. Você vai pegar aquela espécie e a partir daquele casal que aí sim vai se reproduzindo novas espécies, mas a partir de um único casal. Assim, por exemplo, como a família de Noé. Por exemplo, só veio Noé, a esposa, os 3 filhos e suas esposas. E dali em diante é que teve todas essas etnias, não podemos dizer mais raças hoje em dia, né? Essas etnias de seres humanos, entre cores e características diferentes, japoneses e negros, tudo partiu de um único casal. Então isso também aconteceu com os animais.
um casal de cada espécie, cada tipo. É verdade, mas e eu queria saber o seguinte, qual desses mitos ainda, assim, foi o mais intrigante para você? Foi assim que você falou, meu Deus do céu, o que mais te surpreendeu nas pesquisas? Eu ainda fico com o mito dos 10% do cérebro humano, que foi o que mais mexeu comigo, porque o ser humano, ele se vê nessa zona de conforto de que ele não usa a mente dele o suficiente, então ele não pode fazer mais. Então, por exemplo, por que não vemos tantos milagres acontecendo nos dias de hoje? Então, não é falta de capacidade cerebral, mas talvez a falta de fé. E aí vai mexer com esse nosso lado cristão. O que está acontecendo com a gente como cristãos? O que está acontecendo com a humanidade de hoje? Em especial a nossa brasileira, nosso cristianismo brasileiro e a nossa teologia. O que tem de errado que a gente não consegue viver o que a gente lê na Bíblia? Aquilo que acontecia, né, no passado, e hoje a gente não vê mais acontecendo com toda a frequência que era da igreja primitiva, né? Sim. Será que tem um pouquinho a ver com aquilo que você abordou sobre a Torre de Babel? Será que a gente também está começando a construir sem perceber as nossas torres de Babel? Eu acredito. Explica um pouquinho sobre isso. Qual é a maior lição, né, que você tirou dessa Torre de Babel? A construção da Torre de Babel em si, o objetivo principal de Nimrod era dominar e ter as pessoas ao redor dele e construir ali um zigurate maior do que todos os demais para mostrar que ali era o portal dos deuses. Então eles queriam o quê? O intento deles era chegar até o céu. Para chegar até o céu significa que eles queriam afrontar Deus, de alguma forma. Deus destruiu esse plano deles, mas e se eles chegassem também, a gente sabe que não chegariam a lugar algum, porque o conceito de céu deles é totalmente diferente do conceito de céu bíblico, né? Porque Deus não está acima das nuvens. Deus ele é dono do universo, né? Então eles estavam limitados nesse mundo, nesse planeta Terra. Eles achavam que chegando até as nuvens eles encontrariam Deus. Foi um exemplo maior de arrogância humana, de querer afrontar Deus, de querer ser mais do que Deus ou de querer dominar em vez de ser dominado. Então eu acredito que nos dias de hoje existe sim muitas torres de Babel sendo construídas, infelizmente, por falta de humildade, por falta de verdadeiro conhecimento bíblico e por falta de tentar viver como Jesus viveu, de realmente dar ouvidos às palavras de Jesus e ter uma vida de submissão a Deus. O que o ser humano daquela época mostrou que não tinha submissão a Deus e não tem diferença alguma do nosso tempo. A gente vê verdadeiras assim, mega templos, igrejas, e o que acontece lá dentro não é o cristianismo verdadeiro. As pessoas não saem de lá preparadas para viver o cristianismo e para fazer mais pelo ser humano. As pessoas saem de lá pensando em ter mais, em pedir mais a Deus, em acumular bens, o que não é errado se você tem o propósito de poder chegar e expandir o reino de Deus, né? Sim. Servir o próximo, ajudar o próximo, mas não é o que a gente vê hoje. Hoje a gente vê um egoísmo muito grande. Infelizmente. Então a gente não vê, por exemplo, o Brasil como segunda maior nação cristã do mundo. Que diferença ela tem para mostrar para o mundo? Sendo um país tão cristão, o que acontece de diferente? O que vemos hoje, por exemplo, na política? Essa corrupção toda, essa ganância pelo dinheiro e o povo sendo roubado e cada vez mais explorado. Se nós somos uma nação tão cristã, deveríamos estar dando grandes exemplos para as demais nações que não são, que aliás não são não porque não querem, mas em muitas nações é proibido o cristianismo. Mas você também aborda aqui no livro um assunto muito interessante, que talvez até traga resposta a isso que você está colocando, que é uma idolatria disfarçada muito grande que a gente acaba vendo, né? Que Sim. começou lá com Nimrod e se estende aos dias de hoje em várias imagens que nós temos, né? E a gente nem talvez imagine de onde é a origem de tudo isso, né? Sim, às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, dentro das igrejas hoje em dia, a gente vê muitos elementos judaicos, muita idolatria ao redor disso, não é?
Não sei se você já viu, às vezes você entra em igrejas, parece que você tá num ambiente totalmente judaico, aquele castiçal, aquelas roupas, os trajes como eram os trajes dos sacerdotes, e aquilo não transforma a pessoa que está pregando a palavra diferente das demais, né? Não é necessário voltar para a raiz do cristianismo, que é Jesus. Sim, para a raiz do cristianismo. E esse livro, ele realmente foi um livro que você planejou, elaborou, já tinha esse desejo de escrever um livro? Como foi que aconteceu? Eu costumo descrever esse livro como um projeto de Deus e não meu, porque eu não planejei escrever um livro. Na verdade, eu passei um período dando aula numa escola bíblica, numa sala de novos convertidos, e as pessoas tinham muita curiosidade em relação à Bíblia, e eu já tinha esse material comigo. Eu queria transformar ele em apostilas para poder facilitar um pouco a vida de todo mundo. E quando eu fiz a proposta para uma editora de estar imprimindo as apostilas de uma forma bem simples, eu queria só simplificar e da forma mais barata possível, para que não tivesse muito custo para ninguém. E aí veio a ideia de fazer um livro, veio a proposta de transformar num livro. Então eu mudei completamente o conceito, que era um conceito de apostila, de perguntas e respostas, e aí eu passei a escrever o livro e me aprofundar em pesquisas bíblicas, e busquei ajuda de muitas pessoas. Não escrevi o livro sozinha. Primeiro, através da direção de Deus, eu acredito e gosto de pensar assim, através do Espírito de Deus. E depois através de teólogos, de cientistas, estudiosos, muitos me ajudaram. Eu devo a eles também, é um trabalho em conjunto. Então a parte teológica pedi para alguns teólogos confiáveis para corrigir alguns termos em hebraico, por exemplo. A parte científica pedi para um cientista a ajuda dele também, para ver se tudo que eu pesquisei estava realmente correto. E aí o livro surgiu. Um plano de Deus, Um plano de Deus. Agora, esse livro pode colocar alguma avaliação negativa com relação à veracidade da Bíblia, ou algum ponto em que não foi desvendado, ainda continua uma interrogação? Na minha opinião, não. Na minha opinião, o livro é uma ponte para que a pessoa tenha mais vontade de ler a Bíblia e que ela se sinta segura para saber que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é verdadeira, que ela é provada cientificamente, arqueologicamente, teologicamente, que há provas. O legal do jornalismo investigativo é isso. Ele tira de você um binóculo, onde você foca a resposta de uma só pessoa, e ele amplia o seu olhar, abre o seu horizonte. Então você tem, por exemplo, a resposta de um arqueólogo, que se complementa com a resposta de um cientista, aí vem o médico, vem o químico, e aí você consegue ter uma resposta mais ampla, mais confiável, e aí você passa a ver que a Bíblia, ela tem credibilidade, ela deve ser lida com mais atenção, principalmente o livro de Gênesis. As pessoas falam tanto do livro de Apocalipse, é tão interessante saber sobre o fim, mas a gente não descobriu nem sobre o nosso começo. Tem tanta dúvida hoje em dia em relação a tudo que vivemos, principalmente na natureza, desequilíbrio ecológico. O próprio dilúvio foi uma catástrofe que aconteceu, trouxe tantas consequências e a gente acaba não falando sobre isso. Um exemplo bem simples e rápido, as pessoas questionam muito por que Deus criou o vinho e depois colocou tantas restrições em relação a ele, mas Deus não criou o vinho. O vinho é uma bebida, é um suco de uva fermentado, entre aspas, estragado. E por que aconteceu isso? Por causa do desequilíbrio que veio com o dilúvio. Então, na verdade, Deus não criou a bebida alcoólica. Noé, por exemplo, não se embriagou porque quis. Foi uma surpresa para ele, foi uma reação de tudo que aconteceu com o dilúvio. Ele não sabia que estava tomando vinho e que estava enchendo a cara, por exemplo. Então o primeiro relato de uma embriaguez na Bíblia foi com Noé. Daí as restrições, por causa da queda do ser humano, da corrupção, de tudo isso que aconteceu. Tá certo. Então, olha, eu vou dizer que eu realmente me surpreendi com o livro, comecei a ler antes de a gente estar aqui conversando, e os primeiros passos do livro vão
fazendo o beabá mesmo da teologia, passando, né, o beabá para quem não conhece. De repente você deu uma guinada assim, levou a gente para orar pela igreja perseguida, e quando eu vi eu já estava ali mesmo em prantos, chorando pela igreja perseguida. Olha, é um livro fascinante que vai te surpreender também. Recomendo essa leitura para todas as pessoas, e eu queria saber quem está interessado em adquirir o livro, como é que faz, quais são os seus contatos também, para poder continuar esse assunto, que a entrevista, felizmente, já está acabando o nosso tempo. Tem a própria página do livro no Facebook, que eu acredito que vai sair no GC, né? Tem a opção de comprar pelo PagSeguro, e as outras duas formas de contato pode ser pelo WhatsApp, o DDD é 11, o telefone é 99737-2302, e o e-mail é crisreportagem@gmail.com. Tem um canal do YouTube também, Cristina Belloni Alencar. E a gente fica esperando seu contato. As palestras também já começaram. Se alguém se interessar em marcar a palestra, pode entrar em contato diretamente pelo WhatsApp ou e-mail. Obrigada. Certo. Então, muito obrigada, Cristina.